Oi pessoal, tô de volta com o nosso boletim semanal do Ed Farmácia, um resumo de tudo o que aconteceu durante a semana, e eu começo citando a declaração da microbiologista Natália Pasternak, que participou do Roda Viva na última segunda-feira, dia 29 de junho. A Natália, durante uma entrevista sobre coronavírus, ela criticou os testes rápidos de Covid-19 realizados em farmácias e drogarias e disse que eles são muito ruins, que eles não servem para nada e que a população não deveria se submeter aos testes rápidos de Covid-19. Veja o trecho da entrevista. É grave a gente não ter os testes de RT-PCR disponíveis, principalmente para profissionais de saúde e na rede pública, para fazer diagnóstico, porque esse é o teste que faz diagnóstico. A gente não faz diagnóstico com sorologia, com teste rápido. A gente faz diagnóstico com o teste de RT-PCR, que é o teste que vai medir o material genético do vírus. É esse teste que vai te dizer se o vírus está lá. Ele vai coletar uma amostra do muco, do nariz ou da garganta, com aquele cotonete comprido que a gente chama de swab, e nessa secreção é que ele vai dizer se o RNA do vírus está lá, o material genético do vírus. Então, esse é o único teste que diz se a pessoa está ou não está com o vírus. Esse é o diagnóstico. Os outros testes, os testes sorológicos e principalmente os testes rápidos, que são esses que vendem em farmácia por um preço completamente inacessível para a maior parte da população, a única boa notícia que eu posso te dizer em relação a isso é que ninguém precisa se preocupar com o fato deles serem inacessíveis para a maior parte da população, porque eles não servem para nada. A afirmação da Natália, claro, causou espanto e preocupação ao setor farmacêutico. Para especialistas do setor, essa declaração é um desserviço e confunde ainda mais a população. Veja o que disse o farmacêutico e mestre em bioquímica Guilherme Torres. Sem desmerecer a titulação da colega, eu acho que ela falou sem total conhecimento de causa. Esses testes são utilizados no mundo inteiro, são utilizados em hospitais, são utilizados em clínicas particulares, são utilizados em laboratórios de análises clínicas e utilizados também na farmácia. E o fato de ofertar na farmácia só trouxe benefícios aqui no Brasil, né, como redução dos testes, aumento da capilaridade. Né, ele serve sim, ele é bom sim, né, mas relacionados à sua finalidade. Né, o teste rápido, ele avalia se houve interação do vírus com o metabolismo humano, diferente do teste confirmativo, que é o PCR, que avalia, né, o material genético do vírus. Então, por isso que ele é confirmativo, porque ele avalia, né, diretamente o vírus. E o teste rápido avalia a interação do vírus com o metabolismo humano. Segundo o Ministério da Saúde, até ontem, era 1.500.000 casos confirmados de Covid-19 e quase 62 mil mortes. A boa notícia é que 853 mil pessoas já foram curadas da doença. Ontem, sexta-feira, a Abrafarma divulgou a terceira edição da pesquisa que acompanha a realização de testes rápidos de Covid-19 nas 26 redes associadas. Segundo a Abrafarma, já foram realizados 144.484 testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus. Desse total, 21.097 testaram positivo, enquanto 123.387 pessoas tiveram resultado negativo. Segundo a Abrafarma, na última semana, de 22 a 28 de junho, a adesão aos testes rápidos cresceu muito, tanto que mais de 46 mil pessoas se submeteram aos testes rápidos de Covid-19. Desses 46 mil, 6.596 testaram positivo e 40.402 testaram negativo. Vamos agora às notícias regionais. No Rio de Janeiro, a Subpave divulgou o balanço final da campanha de imunização contra a influenza realizada por 4 redes associadas à Ascoferj. Segundo a Subpave, foram 30.493 doses aplicadas, um número bastante significativo. A maior procura, como era de se esperar, foi na primeira semana da campanha, no fim de abril, com 8.458 doses aplicadas. Os números foram caindo nas semanas seguintes e na última semana chegou a 1.500 doses. Por rede, a nossa drogaria aplicou 13.895, a drogaria Venâncio 10.663,
a Drogaria Pacheco, 4.328 e a Farmácia do Leme, 1.607 doses. Termina no próximo dia 15 de julho a validade das licenças sanitárias no estado do Rio de Janeiro. Essa validade havia sido prorrogada por 90 dias com a Resolução 2032, de 16 de abril de 2020. Esses 90 dias, eles se encerram agora no dia 15 de julho. Então, farmácias e drogarias que tiveram a validade vencida entre abril e julho, precisam agora buscar a vigilância sanitária local para solicitar o protocolo de requerimento de renovação de licença e fazer o pagamento da taxa de licenciamento sanitário. É importante destacar que farmácias e drogarias que têm licença com vencimento em agosto, setembro, outubro, a validade está valendo, não há prorrogação para essas farmácias, então elas precisam procurar a vigilância sanitária para fazer a renovação. Lembrando que a farmácia que fica com a licença vencida sem o respaldo da vigilância sanitária não consegue comprar medicamentos e outros produtos dos distribuidores, e isso pode provocar um desabastecimento. Quem não conseguir fazer o pedido de renovação de licença sanitária pode procurar o Departamento de Assuntos Regulatórios da Ascoferj para buscar uma ajuda nesse sentido. No dia 29 de junho, o governo estadual publicou a Lei Estadual 8.913, que prorroga a validade dos receituários médicos prescritos por profissionais de saúde enquanto durar a pandemia de coronavírus. Todas as receitas médicas datadas a partir de 16 de fevereiro de 2020 deverão ter a sua validade estendida até o fim do Decreto 46.973, de 16 de março de 2020. Para quem não se lembra, esse decreto reconhece a situação de emergência na saúde pública do estado do Rio de Janeiro em razão do contágio com o novo coronavírus. Então, na prática, isso significa que a farmácia poderia, inclusive, aceitar as prescrições médicas de controlados e do farmácia popular com prazo vencido. Mas, como o assunto também é regulamentado pela Anvisa, com resoluções e portarias específicas, a orientação é que a farmácia procure a vigilância sanitária do município e se oriente sobre como deve proceder caso receba uma prescrição médica com o prazo de validade vencido. Por fim, gente, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou a Lei 8.924, que inclui absorventes e fraldas na cesta básica. A medida tem vigência a partir de ontem, 3 de julho. Com isso, tais itens, fraldas e absorventes, deixam de ser sujeitos à substituição tributária no estado do Rio de Janeiro. É necessário, portanto, alterar a tributação com urgência no sistema emissor de nota fiscal eletrônica. Fiquem atentos a isso. Bom, o boletim semanal do Ed Farmácia se despede hoje, é nossa última edição, mas a gente volta na próxima terça-feira às 14 horas com o nosso programa semanal de entrevistas. Nosso primeiro convidado, o nosso querido Kadri Awad, do Instituto Bula, vai falar sobre o sucesso da farmácia hoje e amanhã. Então não percam. Eu fico por aqui com o boletim, agradeço a audiência, a companhia de vocês durante essas 16 edições, passamos juntos por essa crise, ainda temos aí um longo caminho pela frente, mas vamos superar, eu tenho certeza. Eu espero que o boletim tenha contribuído no seu dia a dia, tenha te ajudado a passar por esse momento difícil com menos dificuldade. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e não se esqueçam, a gente se vê na próxima terça com a volta do nosso programa semanal de entrevistas. Um beijo para vocês e até lá!